O objetivo desta aula é exemplificar a dilatação dos sólidos. Exemplo 1, então. Em um longo trilho, constituído de um material cujo coeficiente de dilatação térmica linear é 2,5 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1, tem a 0 graus Celsius um comprimento de 1.000 metros. Ao ser aquecido até a temperatura de 1 grau Celsius, seu comprimento aumenta. Qual a dilatação linear do trilho a 1 grau Celsius? A gente sabe que ele aumenta, né? Mas qual a dilatação dele? Então, esses são os nossos dados até o momento. O que nós sabemos é o coeficiente de dilatação linear, que é esse aqui, o alfa. Alfa, lembrando, é dilatação linear. Sabemos o comprimento inicial desse trilho e nós sabemos que a variação de temperatura é de 1 grau, porque inicialmente estava em 0 e posteriormente ficou 1 grau. Ok, qual a dilatação linear do trilho? Dilatou quanto? É isso que eu quero saber. Para saber a dilatação linear, nós utilizamos essa fórmula. Lembra que eu falei que a dilatação linear depende do comprimento inicial, do coeficiente de dilatação, que é do material que foi utilizado, né? Ele é feito de quê? E cada material tem o seu coeficiente. E do quanto variou a temperatura, né? Variou 1 grau, a gente já sabe. Vamos substituir, então, vai ficar desta forma. Agora, gente, é matemática, tá? Quem é meu aluno sabe, eu já expliquei que quando a gente tem esse menos 5 aqui, significa que são 5 zeros à esquerda. Eu posso, então, cortar os zeros que estão à direita com os zeros que estão à esquerda. Eu não tenho uns 3 zeros aqui? Ó, até coloquei notação para você ver. 10 ao cubo, né? 10 ao cubo significa 3 zeros à direita. E eu vou cancelar esses 3 zeros à direita com 3 zeros à esquerda aqui. Vão sobrar zeros à esquerda, mas eu vou cancelar mesmo assim. Então, eu cancelo esses 3 zeros com 3 daqui. Sobra 2 ainda. E aí, 2,5 vezes 1 é 2,5. Então, eu tenho 2,5 vezes 10 a menos 2 metros. Isso foi o que dilatou. Mas aí, eu sei que 10 a menos 2 significa 1 cent. Então, eu posso dizer que é 2,5 centímetros que aumentou do trilho. Se você não estiver satisfeito, eu posso colocar em milímetro também. Como? Eu passo essa vírgula para a direita, certo? Passei a vírgula para a direita, pronto, milímetro. Por quê? Porque quando eu passei a vírgula para a direita, ficou 10 a menos 1. E 10 a menos 1 vezes 10 a menos 2, que é o cent, fica 10 a menos 3, que é o mili, né? Então, 10 a menos 3 é o milímetro. Então, aqui vocês têm 3 informações. Tem metro, centímetro e milímetro, tá? Quem não sabe, dá uma revisada em notação, prefixos utilizados em unidades de medida, ok? Eu já falei sobre isso em uma das nossas aulas presenciais, mas é bom recordar. Segundo exemplo, a temperatura de 15 graus Celsius. Encontramos uma chapa de cobre com superfície de área de 100 centímetros quadrados. Que área terá essa superfície se a chapa for aquecida até 515 graus Celsius? Opa! Então, a gente sabe o coeficiente do cobre, foi dado no enunciado lá da questão, do exemplo, é 3,2 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. Esse é o coeficiente de dilatação superficial, porque é o beta, né? Sabemos, então, a área inicial, que é 100 centímetros quadrados, e que houve uma variação aí de 500 graus Celsius, porque estava inicialmente em 15 e foi até 515. Se ele estivesse perguntando a variação da área,
Bastava a gente utilizar essa fórmula do jeito que ela tá. Mas ele não perguntou a variação da superfície, o quanto aumentou. Ele quer saber exatamente a área final. Ele quer saber que área terá, né? Qual a área final dessa superfície. Se ele quer saber a área final, então a gente vai ter que abrir essa fórmula aqui. Como? Variação de área, ΔA, é área final menos área inicial. Então, a gente abre e fica assim. Agora, a gente precisa isolar o que se pede. Então, nós vamos passar a área inicial do lado esquerdo para o lado direito. Vai ficar assim, ó. Área final é igual à área inicial mais todo o termo que estava do outro lado lá, ó. Área inicial vezes o coeficiente de dilatação superficial vezes a variação de temperatura. Observe que esses três termos estão multiplicando. Mas entre esse termo grande e esse termo pequeno tem uma soma. Outra coisa que você tem que observar é que você tem a área inicial em ambos eles, tá? Quando tem isso, a gente coloca em evidência. Para colocar em evidência, então, a gente pega e puxa ele para fora. Fica a área inicial multiplicando tudo que está dentro. Então, onde tinha área inicial ficou 1, mais o termo sem a área inicial, isolado, né? Se eu multiplicar aqui chuveirinho, lembra do chuveirinho na matemática? Pois é, se eu multiplicar aqui, volta para o que estava antes. Então, isso aqui significa colocar em evidência um termo que estava igual em ambos os lados, tá? Coloquei. Precisa saber tudo isso, professora? Não. Você precisa saber dessa fórmula aqui, caso ele peça a área final, né? Beleza. Tá? Que a área final vai ser área inicial vezes 1 mais o coeficiente de dilatação superficial vezes a variação de temperatura. Beleza. Substituímos as informações que nós temos. Área inicial, o 1 tá aqui. Esse aqui é o coeficiente de dilatação superficial do cobre. E essa é a variação de temperatura sofrida. Vamos agora para as mágicas da matemática, né? Novamente, nós temos 2 zeros à direita e 5 à esquerda. Eu vou cancelar os 2 à direita com 2 à esquerda. Vai ficar dessa forma, ó, o 5 continua. Cancelei os 2 zeros, o 5 continua. Como eu cancelei 2 zeros da esquerda, sobrou quantos zeros à esquerda? 3. Agora, eu vou multiplicar o 3,2 vezes o 5. Que vai dar 16, ok? Agora, eu vou fazer o chuveirinho, vou multiplicar 100 vezes 1, depois 100 vezes 16. Vai ficar desse jeito, né? Nós temos aí 100 mais 1.600 vezes 10 a menos 3. Eu posso simplificar isso aqui? Posso simplificar. Eu tenho 2 zeros à direita, cancelo com 2 zeros à esquerda. Continuando, fica dessa forma. Sobrou um zero à esquerda, porque tinha 3, né? E eu só tinha 2 zeros à direita. Então, sobrou um zero à esquerda ainda aqui. Isso significa que eu vou pegar a vírgula do 16 e vou andar uma casa para a esquerda, porque o sinal aqui é negativo. Então, o 16 vai virar 1,6. E esse termo aqui some, porque eu fiz essa revisão aqui do decimal. 100 mais 1,6... 101,6 centímetros quadrados. Essa é a área final que ele queria saber. Qual a área final, né? Quando a chapa for aquecida até 515. Ficou 101,6 centímetros quadrados. Ela aumentou? Aumentou. Aumentou 1,6 centímetros. No exemplo 3, um copo de vidro de volume interno 250 centímetros cúbicos apresenta a 20 graus Celsius coeficiente de dilatação linear 12 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Calcule o aumento do volume interno que esse corpo sofre quando sua temperatura passa a 220 graus Celsius. Então, aqui, você tem que ficar atento para o seguinte detalhe. Ele não nos deu o coeficiente de dilatação volumétrico, ele nos deu o coeficiente de dilatação linear. Nós sabemos que o coeficiente de dilatação volumétrico é o triplo do linear, porque o volumétrico é tridimensional. Então, a gente pega o linear e multiplica por 3, que vai dar 36 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1.
ele disse que houve uma variação de temperatura. Inicialmente, a temperatura era 20 graus Celsius e no final ela passou a ser 220, então teve uma diferença de 200 graus Celsius. O volume inicial desse copo de vidro era de 250 centímetros cúbicos. E ele nos pergunta o aumento, ou seja, a variação desse volume. Para saber a variação do volume, então, usamos essa fórmula. Ou seja, variação do volume é o volume inicial do copo, o coeficiente de dilatação volumétrico, a variação da temperatura. Substituímos os nossos dados, então fica dessa forma. Aí você observa que agora é apenas matemática, né? A gente vai cortar os zeros que estão à direita, nós temos 3, com os zeros que estão à esquerda. Tem menos 6 zeros, né? Então, tem 6 zeros à esquerda. Eu vou cancelar 3 desses menos 6, vai sobrar menos 3. Observe aqui que eu cancelei só o 0, ficou 25. Aqui eu cancelei os 2 zeros, ficou só o 2. Agora, eu vou multiplicar 25 vezes 2, que vai dar 50. Novamente, eu tenho um 0 à direita e aqui eu também tenho zeros à esquerda. Eu vou cancelar esse 0 à direita com um 0 à esquerda e vai sobrar 2 zeros à esquerda. E agora, eu vou multiplicar 5 vezes 36, que dá 180. Pois bem, esses 10 a menos 2 significa que eu vou pegar a vírgula que está aqui do 180 e eu vou pegar e vou passar 2 casas para a esquerda. Esse negativo significa isso. Então, se eu passar 2 casas para a esquerda, o 180 vai passar a ser 1,8. Esse é o valor da variação do volume do copo. Se eu quisesse saber o volume final do copo, eu pegaria, então, o que ele era antes, né? Então, inicialmente, ele tinha 250 centímetros cúbicos e ele aumentou 1,8. Então, a variação do volume dele, ou seja, o volume final dele, é 251,8 centímetro cúbico. Esse é o volume final do copo.